Só quem está muito feliz em Jesus, boa noite. Uma boa noite para você que está em casa. A gente está muito feliz, essa é a nossa quarta reunião. E eu encorajo você a abrir o teu coração e dizer: Jesus, venha e fala profundamente ao meu coração. Amém? Vamos juntos nessa noite. Vira para a pessoa que está ao seu lado aí, eu já vou te incomodar de cara já. Diga: olha só, meu irmão, hoje Jesus quer falar contigo. Amém? Diz assim, ó: a tampa da chaleira vai voar. Amém. Para você que está em casa, que alegria ter você aqui com a gente, conectados conosco. Aproveite chamando o link dessa live para quem você conhece. A gente está muito feliz com tudo que Deus está fazendo ao longo desse domingo. Eu quero deixar de cara já um abraço muito carinhoso dos nossos pastores, pastor Maurício, pastora Janine, toda a família pastoral. Graças ao bom Deus, hoje a ausência deles é porque eles estão nessa semana um descanso merecido. De férias, a Manu está bem, está tudo certo, e isso nos deixa muito feliz. Então essa é uma noite para a gente celebrar. E eu quero encorajar você a não ser um espectador desse culto. A gente às vezes é muito tentado a sermos um espectador. E o culto a gente não vem receber, a gente vem entregar o culto. Então eu quero encorajar você aqui, a cada vez que você ouve uma verdade que incendeia o teu coração, algo que faz sentido, algo que você quer levar para a tua semana. Eu vou convidar você a reagir aí onde você está, a dar o teu amém, a dar o teu glória, você bater a sua palma, você reagir e dizer: Senhor, eu quero isso para mim, amém? E você que está em casa, explode os comentários aqui para a gente poder fazer com que essa live chegue para mais e mais pessoas. Você conhece alguém bagunceiro? Não olha para o lado agora. Agora não pode olhar. Eu vi as esposas já tá virando, não olha agora. Tem gente que é especialista em fazer bagunça. Tem gente que chega, já faz realmente o passe, é um furacão passando. Tem gente que vive procurando a chave, a carteira, perde tudo, né? Eu conheço alguém que eu falo como minha nordestina. Ela perde o óculos dela com uma facilidade quando vê tá na cabeça. E ela tá levando o óculos. Mas sabe, gente, existe uma bagunça muito pior do que a bagunça da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa empresa. Há uma bagunça que nos afeta de uma forma muito mais profunda. É quando a bagunça acontece dentro da nossa vida, nossa cabeça, nossas emoções. Quando os relacionamentos estão fora do lugar, as finanças fora do lugar, as emoções fora do lugar, prioridades fora do lugar, casamento fora do lugar, identidade fora do lugar. Na verdade, diante de Deus, a gente precisa entender que todos nós já bagunçamos alguma área da nossa vida. Ou estamos vivendo alguma área que está bagunçada, as coisas estão fora do lugar. Ou você acha e olha para a sua vida e está tudo ok. A questão não é se vai ficar fora do lugar, é quando. Então uma noite como essa não é somente para remediar, mas também para a gente encher o nosso coração, para prevenir quando as coisas estiverem fora do lugar. No mundo de dor, no mundo de pecado, eu e você somos cometidos a qualquer situação. Mas eu tenho hoje aqui uma boa notícia. Nesse terceiro episódio da nossa série Tudo Fora do Lugar, o tema da mensagem de hoje é: Jesus quer arrumar a nossa bagunça. Amém? E a verdade é que a gente precisa entender que diante de Deus, o fato da gente estar vivendo ou estar numa bagunça, a gente também precisa entender que alguns estão bagunçados ou estão com as coisas fora do lugar por causa de um pecado, ou por escolhas erradas, ou por decisões impulsivas, ou alguns que estão carregando uma bagunça que ele não teve nada a ver, foi depositado na tua conta e você, de forma injusta, foi acometido disso. Só que olha só, existe uma boa notícia de que Deus nos ama, amém? João 3,16 diz que Deus amou, só que Deus não amou somente as pessoas organizadas, as pessoas que estão com tudo no lugar. Deus amou o mundo, todas as pessoas, eu, você. Ele amou todas as pessoas até quebradas, as pessoas perdidas, pessoas confusas, pessoas que tinham colocado muita coisa fora do lugar. Deus amou a todos. Talvez você já ouviu a frase: Deus te ama como você é. E essa frase é linda, mas ela é incompleta. Deus te ama como você é, mas Ele te ama tanto que Ele se nega a nos deixar da mesma forma, nos deixar assim. Ele quer nos transformar. E uma noite como essa, Jesus quer falar ao meu coração, ao teu coração, e eu oro para que o Espírito Santo incendeie a nossa vida.
Então entenda uma coisa, meu irmão, Jesus, Ele não nos recebe porque tudo está no lugar. Ele não olha para nós e vê, bom, agora que vocês estão consertadinhos, então vocês são comigo. Não, Ele nos recebe para nos colocar, ou para colocar as coisas no seu devido lugar. Ele quer viver de uma forma intencional comigo e com você. Mas existe algo que nós precisamos entender desde o começo. Eu quero trazer a tua atenção para esse ponto. Jesus não começa organizando a nossa bagunça, colocando as coisas no lugar. Ele começa, de fato, com amor e graça, assumindo a minha e a tua bagunça. Ele assume a bagunça para Ele, ou seja, antes de Ele pedir qualquer transformação, Ele foi para a cruz carregar aquilo que nós jamais conseguiríamos carregar. Ele vem para resolver. Toda mudança verdadeira começa na obra que Cristo fez por nós, e de forma alguma em algum sacrifício ou esforço que eu e você a gente venha fazer. Tim Keller diz que a religião diz eu obedeço, portanto Deus me aceita. Mas o Evangelho diz Deus me aceitou em Cristo, por isso agora eu o recebo. A pergunta nessa noite não é somente apenas Deus me ama. Será que Deus me ama? A pergunta nessa noite para nós, para você que está em casa, é: o que eu vou fazer com esse amor? Ou melhor, qual é a transformação que vai ser gerada através desse amor de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus negócios, na universidade, aonde eu estiver? Porque é possível a gente ser amado, cantar canções, entender do amor, conviver em família e ainda assim estar com as coisas da nossa jornada fora do lugar. Então eu convido você comigo a ler a palavra de Deus nesse momento, no Evangelho de João, no capítulo 8, versos 1 em diante. Deixa eu ver quem está com a sua Bíblia física aqui, levanta a Bíblia bem alto aí, olha aí. Quem está com a Bíblia digital, levanta também, olha aí a Bíblia digital, que demais. Quem não está com a sua Bíblia diz misericórdia. E aí já pede uma cola para quem está do lado de Bíblia, ou na saída vai lá na história e garante a tua Bíblia, mas não sai daqui sem a tua Bíblia, em nome de Jesus. Essa é uma história linda. Eu convido você a acompanhar essa leitura de João capítulo 8, versos 1 em diante. Diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e ao amanhecer ele apareceu novamente no templo. Todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se sentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida no ato de adultério. Na lei, Moisés os ordena apedrejar tais mulheres. E você, o que tem a dizer? Eles estavam usando essa pergunta para testá-lo, a fim de terem fundamento para acusá-lo. Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. E visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou então e disse: se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. E ele inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram, acusados pela sua consciência, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que Jesus ficou só com a mulher que estava diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Então Jesus declara: eu também não te condeno. Vai e de agora em diante abandone a sua vida de pecado. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela oportunidade que a gente tem de estar aqui em família, seja aqui presencialmente ou com a nossa igreja online. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estar ao redor de gente tão querida, e hoje nós queremos, ó Pai, estarmos prostrados diante da Tua presença. Espírito Santo, fale ao nosso coração e enche-nos com aquilo que o Senhor quer nos encher. Nós pedimos que toda a humanidade aqui se cale, que só a Tua voz seja ouvida. Elimine toda distração e guarde o nosso coração. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, amém. Quando eu era criança, eu perdi meu pai muito cedo. Eu tinha 6 anos de idade quando eu perdi o meu pai. E aí até que as coisas se organizassem, eu fui morar com os meus avós paternos, o seu Antônio e a dona Célia. Mas quando chegava o inverno, um momento como esse do ano, a gente recebia uma visita ilustre em casa. Um cozinheiro, um exímio cozinheiro da família, o tio Chico.
Ele era um senhor muito querido, bem forte, com uma barrigona bem grande assim, com um bigode bem largo, e ele cozinhava demais. Ele fazia bobó de camarão, fazia carreteiro de camarão, enfim, tudo. Ele amava camarão, gostava muito de coisas com camarão, com peixe. Então ele vinha de Rio Grande, trazia isopores no carro dele e a gente fazia a festa. Morava o meu avô, minha avó, uma tia querida também e um outro primo meu, o Alexandre. A gente crescia e a gente curtia demais esse momento. Então a gente comia muito a comida dele. Aí a gente curtia tanto que ninguém mais assumia a cozinha. Somente a minha avó e a minha tia que faziam daí a sobremesa. Ele assumia os pratos principais e a minha avó e a minha tia faziam a sobremesa. E a minha avó, gente, sério, eu não sei quem colocou na cabeça dela que ela sabia fazer pudim. Quem gosta de pudim? Inclusive eu quero dizer uma coisa aqui, tá? Não é só o pastor Maurício que come pudim, tá, gente? O Franz gosta de pudim, o Osório gosta de pudim, eu gosto de pudim, o Amauri gosta de pudim. Podem trazer pudim para nós também, viu? Só que tinha um negócio, a minha avó, ela queria fazer pudim, mas ela não sabia fazer pudim. Agora a minha tia Simone, o pudim dela, tudo bem que ela botava umas 400 caixinhas de leite condensado, mas aquilo ficava maravilhoso. Era um pudim muito lindo, tipo esse da tela aqui, ó, pode colocar esse pudim. Pode guardar a tua língua aí, que você está esfregando, porque deu água na boca, né? Quem está em casa tem a facilidade de ir no pudim, buscar um pudim na geladeira se tiver. Agora, a minha avó, quando fazia o pudim, a gente ia partir, o pudim da minha avó era um desastre. Era mais ou menos assim. Era terrível, a gente ia partir, era uma sopa de pudim. Mas aí de madrugada, a gente foi dormir, eu sei, a gente estava pronto, minha avó e minha tia tinham feito a sobremesa e tal. E a pior coisa, você conhece alguém que gosta de assaltar a geladeira de madrugada? Não olha para o lado. O pessoal da tarde levantou a mão. Tem corajosos que nessa noite poderiam dizer, eu gosto, eu assalto a geladeira já de noite. Aí ó, sempre tem alguém. E eu lembro que a gente estava lá, quando o meu tio Chico ele ia dormir com a gente, ficava nessa temporada com a gente. Então, ele ficava no nosso quarto e o Alexandre e eu, nós dormimos no quarto de hóspedes, numa cama de casal. Imagina 2 meninos, eu com 8 e ele com 6 anos, cada um numa ponta da cama para se resguardar. E aí eu lembro que ele virou para mim e ele disse algo que não se fala para um assaltante de geladeira profissional que eu era. Ele disse assim, tem pudim na geladeira. E foi a tia Simone quem fez. Logo, era um pudim perfeito, bom. Pensei, as 400 caixinhas de leite condensado. E aí, ele fez, eu não sei o que ele fez, que eu perdi o par ímpar e eu fui. Aí sabe quando você vai fazer alguma coisa errada e tu olha para um lado, não tem ninguém. Tu olha para o outro lado, não tem ninguém. E eu dou um primeiro passo, abre a porta, é o meu avô vindo no banheiro. Deu tempo de esconder rapidinho. Daí ele sai, e aí eu consegui. Fui lá na cozinha, passo por passo. Meus pés eram bem gordinhos, então era bem fofinho, parecia um gato. E aí aqui eu quero expressar para você uma estratégia daqueles que são assaltantes de geladeira profissionais. A gente não faz barulho. Você chega na geladeira, põe o dedo na borracha e enfia o dedo. Abriu. Tu nem percebeu e abriu. Aí tem alguns que são já um nível mais ninja, assim, que ele abre a geladeira e já bota o dedo naquele pino para nem a luz da geladeira acender. A esse nível eu não cheguei. Mas eu lembro que eu abri a geladeira, olhei para o pudim, e eu pensei, uau, que pudim bem lindo. Peguei a faca e fui cortar um pedaço. Quando eu corto o pedaço, lembra-se, alta madrugada, menino, 8 anos, eu corto o pudim, eu descubro que não foi o pudim da tia Simone, era o pudim da avó Célia. E aquilo escorre na geladeira, se era uma cachoeira de pudim, e eu, meu Deus, o que vai acontecer? Já comecei a esfregar as pernas, eu vou apanhar da minha avó, e eu comecei a ficar desesperado. Imagina um menino de 8 anos pegando o pano, limpando aquilo ali, fechei a geladeira, fui correndo com os pezinhos, cheguei no quarto, a cama tremia de balançado, meu primo rindo de mim. Ai, foi a avó que fez o pudim, tu vai apanhar amanhã. E eu fiquei enlouquecido. Pela manhã, aquela manhã de sol bonito, fomos acordados com um chamado muito carinhoso da minha avó. Meninos! E a gente foi, ela olhou assim, botou a gente enfileirado diante dela e falou assim, quem foi que mexeu no pudim? Tão bonito que estava o meu pudim. Eu pensei comigo, Deus, alguém tem que avisar a minha avó que ela não sabe fazer pudim. Mas eu fiquei quieto, porque eu sabia que eu já estava enrascado. E aí ela olhou, quem foi que mexeu? E eu quieto, como um soldado. Eu olho para o lado, o meu primo fazendo assim, ó. Eu olhei, mas é um jaguar.
E a minha avó, é mesmo, Ginaldo? A minha avó, só ela tem a liberação de me chamar de Gigi. É mesmo, Gigi? Então, eu vou ter que te corrigir, porque você pegou algo que não era seu. Não era para pegar, na hora errada. E ela virou para o Alexandre e disse, e você vai apanhar porque você é um dedo duro. Ai, foi a fuga mais incrível que eu recebi. Porque como é bom quando alguém se levanta para defender a gente, botar as coisas no lugar. A história dessa mulher, guardadas as proporções, é mais ou menos assim. Ela foi colocada num cenário que ela não queria. Ela foi colocada num lugar em que ela não queria, numa situação que ela não queria, mas ela estava ali. Mas ela teve um encontro com alguém que fez algo diferente por ela. A história ela começa no templo. Não foi numa salinha escondida, não foi em outro lugar. Foi no templo, não foi numa rua qualquer. Aquela multidão não chamou Jesus para um lugar específico, não. Eles levaram lá na porta do templo. Não foi também num tribunal. Justamente foi num templo, num lugar onde as pessoas deveriam receber compaixão, experimentar graça. E essa mulher recebe algo completamente diferente. A gente encontra aqui 3 personagens, 3 coisas que conjuntam esse lugar. E a gente consegue imaginar a cena. Era uma balbúrdia, era um barulhão, uma mulher esperando a morte, condenada, flagrada em adultério. Só que não tinha mais ninguém com ela. Como é que ela ia adulterar sozinha? Então o negócio já está bagunçado, está tudo fora do lugar. Essa mulher flagrada em adultério, aí tem uma multidão raivosa, porque Jesus era um escândalo da religião da época. Ele sentava com quem a religião da época não sentava, ele comia com pessoas que ninguém queria comer, ele conversava, ele atendia pessoas, atendia os pequeninos. Então era um escândalo para a religião da época. Eles estavam enlouquecidos, eles queriam pegar Jesus de alguma forma. Então eles estavam furiosos, estavam indignados. Então forjam essa situação. A gente consegue imaginar isso. Todo mundo olhando para aquela mulher de pé, diante da multidão, e Jesus ali ensinando o povo. Só que desses 3 personagens, apenas um deles sabe realmente colocar as coisas no seu lugar. E agora a gente entende que Jesus, ele quer arrumar a bagunça da nossa vida, arrumou a bagunça desse lugar. Isso nos leva ao ponto 1 da mensagem de hoje, deixe Jesus mudar a sua perspectiva sobre a bagunça. Deixe Jesus mudar a perspectiva dessa bagunça que está aí. Olha o que está escrito no texto, João 8, 7-9. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Ele inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. E os que ouviram, acusados pela consciência, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que Jesus ficou só com a mulher que estava diante dele. É interessante aqui o que acontece quando Jesus se manifesta. Tudo muda. Amém? Foi com essa mulher, foi na minha vida, na tua vida. Jesus nunca muda primeiro as circunstâncias ao nosso redor. A gente precisa entender isso. Ele quer arrumar a bagunça, ele quer colocar as coisas no lugar, mas ele nunca começa arrumando as circunstâncias. Ele primeiro muda o olho da gente, o nosso olhar, a maneira como nós estamos enxergando as circunstâncias. Por isso que o ponto 1 dessa mensagem é esse. Ele quer mudar a perspectiva das coisas. Imagina essa cena. Quem ali tinha direito de condenar aquela mulher? Quem ali tinha direito de pegar a pedra e tocar naquela mulher? Apenas um, Jesus. E é justamente aquele que podia condenar, escolhe salvar. Jesus inverte completamente aquele tribunal. Ele começa a dar uma nova perspectiva, porque isso aqui era louco. Essa multidão indignada, querendo condenar, humilhar, julgar aquela mulher, mas aquela mulher era só uma peça de manobra. Eles queriam arrebentar com o ministério de Jesus, eles queriam destruir a reputação do ministério de Jesus. Então eles pegam, constroem um tribunal completamente irregular e ilegal, porque a lei de Deuteronômio e Êxodo lá dizia que ambos, aquele casal, as pessoas flagradas em adultério deveriam estar ali, mas estava somente a mulher. Onde é que está o outro cara? Eu não sei, não faço ideia, mas é muito provável, poderia ser que ele estivesse na multidão com uma pedra na mão. Mas era uma coisa forjada. E esses homens dão uma pergunta para Jesus: Senhor, essa mulher foi flagrada em adultério, mas a lei diz que ela tem que ser apedrejada. Mas o que tu dizes? O maior erro que eles podiam cometer. Só que a intenção deles era essa, e a gente conhece a história. A intenção deles era que Jesus então dissesse 2 caminhos. Jesus tinha 2 oportunidades, ou 2 alternativas de resposta. Se ele dissesse, apedrejam. Então se ela
burlou a lei, ela tem que ser condenada, pode apedrejar. Olha, mas tu não era tão bonzinho? Esse mestre bonzinho, pregando amor, excitando todo mundo, mandando condenar, olha só, ele cometeria um erro jurídico, porque somente o Império Romano poderia decretar a morte de alguém. Jesus teria sua reputação completamente arruinada. Agora, se ele dissesse, não, dá uma chance para ela. Tudo bem, ela foi demais e tal, mas o rapaz nem está aqui, de repente foi embora, vamos seguir. E Jesus passasse e não a condenasse, Jesus seria condenado por um crime religioso, não estar respeitando as leis, ou seja, na cabeça dessa multidão, o cenário já estava tudo resolvido, não tem para onde ir. Só que Jesus, ele está aqui, ele está olhando para esse cenário que estava tudo fora do lugar. Tinha uma mulher que foi surpreendida de adultério e um bando de gente completamente enlouquecido, que representava a igreja, representava a religião da época, completamente enfurecido, querendo destruir o ministério de Jesus. Só que Jesus inverte isso. E ele diz, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E eu me encanto com o detalhe dizendo que, começando pelos mais velhos, as pedras começaram a cair pelo chão. Eu gosto de pensar que maturidade não é sobre a gente alcançar um nível em que a gente sabe todas as coisas. Maturidade é quando a gente tem a capacidade, a coragem, a sensibilidade, a tranquilidade de olhar para alguma coisa que a gente não sabe e ter paz de dizer, não sei. Porque está tudo bem aprender. E a Bíblia categoricamente, ela traz que, começando pelos mais velhos, eles simplesmente vão saindo. E aquela mulher que chega, já estava até sentindo as pedras batendo no corpo dela, de repente ela começa a ouvir uma música, porque para mim é uma música de graça, as pedras começaram a cair, e aquela multidão foi indo embora, Jesus começa a mudar completamente a perspectiva disso, e eu vou dizer para você, eu não vou me assustar, se a gente, essa é uma imaginação do meu coração, mas eu fico pensando, porque Jesus não perdia nenhuma oportunidade, se lá no céu a gente não é capaz de a gente ter uma surpresa, porque tu sabe que a gente vai ter 3 surpresas no céu, né? Primeiro, a gente chegou. Deu certo. A segunda é aquele Zé que tu dizia assim, não, certo que ele não vai estar. Tá. E aquele que você dizia, certeza que vai estar. Não tá. Mas eu fico imaginando um encontro. Eu quero encontrar alguns personagens da Bíblia. Imagina falar com Abraão, com Isaac, Jacó. E de repente encontrar um cara parado assim. E falar, e aí, me conta como é que foi o teu encontro com Jesus? E ele, eu estava numa multidão. E de repente eu ouvi um cara dizendo, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Eu simplesmente soltei a pedra, porque me encheu o meu coração. E eu entrei no caminho, e hoje eu estou aqui. Porque Jesus não perdia nenhuma oportunidade. É muito provável, pode ser que alguém daquela multidão que soltou a pedra tenha encontrado um lapso de consciência, mas a questão é que Jesus, ao encontrar isso, para botar as coisas no lugar, ele muda a perspectiva, não só para alcançar essa mulher, mas também a multidão com as pedras na mão, porque Jesus não perde nenhuma oportunidade. A única pessoa que poderia condená-la escolhe oferecer graça a essa mulher e àquela multidão. A mulher não foi condenada porque Jesus caminhava para a cruz, ela saiu livre porque ele morreria no seu lugar. Quando Jesus diz, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, ele leva para o tribunal mais cruel que pode existir, o tribunal da nossa consciência, porque a gente sabe quando a gente está pisando na bola. A gente sabe quando as coisas estão ruins, a gente sabe quando as coisas não estão fluindo, quando as coisas estão fora do lugar. E aí a gente começa a entender que Deus começa a construir em nós algo incrível. Uma vida maior, e a graça de Deus é uma graça que olha para mim e para você e ela não ignora o meu e o teu pecado, mas ela quer dizer que Cristo, ele é maior do que o meu e o teu pecado. Amém? Tem alguém vivo nesse lugar? Jesus, ele se chega a essa mulher porque ele disse, olha só, quem estiver sem pecado atire a primeira pedra. E alguém ali que poderia tirar era Jesus. Só que Jesus é a pedra angular, ele é o fundamento de tudo. Jesus não lança as pedras da multidão, ele se lança para aquela mulher dizendo, eu não te condeno, vai e segue uma vida melhor. O transformador dessa perspectiva é um Cristo que chega e nos alcança quando as coisas não estão bem. Então eu encorajo você, meu irmão, hoje a parar de olhar para a sua vida apenas pelo seu pior erro e comece a olhar a sua vida, seu casamento, seu trabalho, a sua jornada com a ótica da cruz. A mulher era conhecida pelo seu pecado, só que Jesus enxergou ela pelo seu futuro. Jesus sabe o que está fazendo. Sabe, muita gente vive aprisionada pelo que fez.
aprisionada no divórcio, aprisionada no adultério, aprisionada numa crise, aprisionada num vício, aprisionada numa culpa, aprisionada numa falta de perdão, aprisionados, e aí começam a se definir através dessa prisão. Eu quero convidar você a parar de enxergar a sua bagunça, olhar para as coisas fora do lugar. Pare de olhar para essa bagunça, entendendo que aqui é o fim da história. De que Jesus chega aqui e esse é o fim da história. Não, Ele faz a gente olhar para esse cenário e Ele quer mudar a perspectiva do que a gente está vendo. E talvez hoje a sua bagunça pareça definitiva. O casamento, a ansiedade, os filhos, um pecado, um vício, uma culpa. Mas começa a ver agora esse cenário como de fato então o lugar onde Deus vai começar uma boa obra na tua vida. Amém? Está bagunçado. Mas Jesus chega e Ele muda a perspectiva. Só que Ele é um mestre do amor. Ele é um mestre da sensibilidade. Jesus, Ele é escandaloso no seu amor. E além de fazer com que eu e você nos encontremos com preciosas coisas que nem a gente imaginava que poderia ter. Afinal, Jesus é especialista em tirar ouro da lama. Ele quer mudar a minha e a tua perspectiva, mas além disso, Ele muda a forma como a gente se enxerga, como a gente enxerga o mundo, mas Ele também chega a hora dele colocar as coisas no seu devido lugar. E esse é o ponto 2 da mensagem de hoje. Jesus, Ele quer arrumar a minha e a tua bagunça, Ele quer colocar as coisas no seu lugar. Por isso, coloque as coisas no seu devido lugar. João 8, 3-6 fala sobre os mestres da lei, os fariseus trazendo aquela mulher surpreendida em adultério que nós lemos aqui, mas ao final do texto é engraçado e é lindo e singelo a atitude de Jesus, dizendo: Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Jesus chega no cenário da nossa vida e antes dele mudar qualquer história, Jesus chega e Ele começa a organizar esse cenário da nossa história. E a gente precisa entender que Jesus, Ele não tem medo de chegar no cenário da nossa vida. Ele não se esquiva de olhar para as coisas que estão fora do lugar. Ele não tem medo de tocar nessa área que a gente tem vergonha, nessa área que a gente esconde, nessa área que a gente não quer que ninguém saiba. Porque Jesus, Ele não quer simplesmente tocar, Ele quer literalmente nos ajudar a organizar, porque Ele simplesmente entende que esse é um lugar não de passagem para Ele, é um lugar de habitação. Ele não quer simplesmente passar pela minha e pela tua vida como alguém que é um especialista em organizar as coisas da nossa casa. Como é que é o nome daquela profissão? É um personal... Como é que é? Organizer. Eu fui falar no outro culto, me embananei, o pessoal, todo mundo rindo de mim, eu falei, não vou arriscar agora. Jesus não é um personal organizer, que Ele chega, coloca as coisas no lugar e diz, bom, vamos lá, deixa eu ver, não, peraí, tem mais umas coisinhas sujas aqui, vamos organizar, a panela não é aqui, vamos organizar. Ele vem, mexe na minha e na tua estrutura de vida, Ele vai organizando, bom, que bom isso aqui, vamos lá, vamos tirando, ok, está ficando limpo, muito bom, vamos lá, cheguei, agora sim está tudo certo, valeu. Minha vida e a tua vida não é um lugar de passagem para Jesus, Ele quer habitar na minha e na tua vida. Porque essa atitude de colocar as coisas no lugar é algo que nós vamos visitar o tempo todo na nossa jornada. Por isso, não importa se você está começando a sua jornada com Jesus ou se você já tem muito tempo de igreja, não importa a nossa estação. Como seres humanos, as coisas ficarem fora do lugar é uma questão muitas vezes só de tempo. Por isso nós entregamos o nosso coração para aquele que tem domínio de todas as coisas. E antes de Jesus mudar essa história e organizar o cenário, porque tem bagunças que vão acontecendo, e aqui nesse cenário está acontecendo duas bagunças ao mesmo tempo. Tem a bagunça da vida dessa mulher, uma bagunça externa, todo mundo estava vendo quem ela era. Na Bíblia, na tua Bíblia, não sei como é que está, imagino que esteja como a minha, o título da sessão de João 8 já começa, a mulher adulta, não tem nem nome, ela já é rotulada pela crise dela. É externa, a reputação dela manchada, todo mundo sabia. Só que aqui também existe uma outra bagunça que é mais velada. É uma bagunça que é interna, a bagunça daquela turba de religiosos.
Nem toda vida, meu irmão, quero dizer para ti hoje, nem toda vida organizada revela um coração organizado. Você pode ter suas finanças organizadas, você pode ter a vida meio que organizada, está tudo certo, mas não quer dizer que o teu coração esteja no lugar certo. E esse é o cerne do negócio. Existe gente com a casa impecável, mas com o coração completamente bagunçado, com as emoções no lugar errado, com uma espiritualidade emocionalmente não saudável, doentia, muito menos percebida, muito mais perigosa, a bagunça da multidão religiosa, gente que conhecia a Bíblia, gente que cantava canções, gente que estava ali vivendo, mas não conhecia de fato o coração de Deus, gente que não tinha graça nem misericórdia, estava pronto para condenar o primeiro erro de alguém. É possível a gente estar na igreja, é possível você arriscar canções, servir e se envolver, e mesmo assim, o testemunho que nós vimos hoje, emocionante do coração, é possível eu estar assentado dentro da igreja, compreendendo o amor de Deus, mas completamente distante desse amor, com o coração no lugar errado, não usufruindo de uma graça que entra e organiza a nossa vida. Enquanto a mulher tinha sua reputação fora do lugar, meu irmão, os religiosos, eles tinham o coração deles fora do lugar. E é interessante a gente perceber que Jesus, ele confronta os dois, tanto a mulher quanto a multidão, porque Jesus nunca relativiza o pecado. Só que também Jesus não transforma o nosso pecado num espetáculo. Ele vem para resolver. Jesus vem para colocar tudo no seu lugar. Ele muda a perspectiva, para colocar as coisas no lugar, ele muda a perspectiva e começa a agir, porque Jesus nunca vem e ele começa a iluminar a minha e a tua vida para produzir vergonha, para escancarar a minha e a tua falha. Ele ilumina para produzir transformação na nossa vida. É muito comum na trilha, as pessoas chegam para mim e falam: Bagílio, olha só, eu não tinha nada de Deus assim, de igreja e tal, minha vida era uma maravilha, tudo certo. Foi eu botar os pés na igreja, tudo começou a dar errado. Tudo começou a ficar ruim. E aí eu carinhosamente falo: meu irmão, olha só, deixa eu te dar uma informação. Na verdade já estava ruim. É porque Jesus entrou, a luz chegou e agora tu está enxergando. É como um quarto escuro, que você vem e acende a luz. E aí você começa a enxergar, você começa a ver, a perceber que tem coisa embaixo do tapete. E aí Jesus começa a apontar e ele começa a transformar. Só que existe uma pergunta nesse último episódio da nossa série Tudo Fora do Lugar, uma pergunta importante que eu quero trazer para você que está em casa. Olha só, por que Jesus pode revelar a nossa bagunça sem nos destruir? Por que só Ele pode fazer isso? Porque Ele já sabia que carregaria a minha e a tua bagunça na cruz. Ele paga o preço no meu e no teu lugar. A luz de Cristo não existe para expor pessoas, para a gente identificar o que está fora do lugar. Ele quer dizer o que está fora do lugar, não é para nos expor, mas é para nos restaurar, para nos transformar. Eu não mudo aquilo que eu não identifico. C.S. Lewis, um autor muito querido e muito respeitado, diz assim: não acredito no cristianismo apenas porque eu vejo a sua verdade. Eu acredito porque por meio dele eu vejo todo o resto. Eu vejo tudo. E é exatamente isso que Jesus faz, meu irmão, minha irmã. Ele acende a luz não para nos condenar, mas para nos restaurar. E essa série que nós estamos encerrando hoje, ela promove uma pergunta muito pessoal. Eu encorajo você a fazer nessa noite, a sair daqui se perguntando: o que está fora do lugar na minha vida? Tem algo que está fora do lugar? Pergunta, peça ao Espírito Santo: tem alguma coisa fora do lugar? Talvez o trabalho tenha ocupado o lugar da sua identidade, e você está tão mergulhado no teu trabalho, e hoje você resume quem você é por aquilo que você faz. Talvez o celular tenha ocupado o lugar da sua presença, e as pessoas que te amam, elas colhem migalhas da sua atenção, porque você dedica muito mais tempo para o teu celular, e os teus filhos só queriam ouvir um "eu te amo" de você. Talvez uma amizade que tenha ocupado o lugar da intimidade do seu casamento. Uma conversa que começou de uma forma muito despretensiosa e acabou na ruína da tua casa. Talvez o seu temperamento tenha ocupado o lugar da mansidão. Essas desculpas que a gente diz: é o meu jeito, eu sou assim, eu fui criado assim. E a gente continua emaranhado de culpa, um emaranhado de coisas mal resolvidas na nossa vida emocional. Talvez a pornografia que está ocupando o lugar da pureza,
de uma relação. Talvez uma ferida que tenha ocupado o lugar do perdão e agora as coisas começaram a degringolar e o teu coração bagunçado com tanta mágoa, tudo fora do lugar. Talvez a decepção tenha ocupado o lugar da comunidade e você não tem mais prazer de estar com as pessoas. Você se feriu com pessoas e você então não quer mais estar com as pessoas, não quer se abrir para as pessoas. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, guarde isso. Pessoas nos ferem, sim, mas pessoas também nos curam. Nunca desista das pessoas. Nunca desista das pessoas. Nunca desista das pessoas. Esse é o momento que Jesus olha para mim e para você e Ele traz uma oportunidade para a gente pensar, porque o problema não é apenas o que entra na nossa vida, mas é o que sai do lugar. É o que se desconecta. Nessa ação de Jesus de colocar as coisas no lugar, eu quero destacar esse ato de Jesus de se inclinar. Diz o texto que Ele se inclina. A multidão veio trazendo um monte de coisa ruim para Ele, condenando, e Jesus não teve o ímpeto de já sair respondendo, de se precipitar, não. Jesus simplesmente, Ele se inclina e começa a escrever no chão. Alguns teólogos têm a dizer que ele está escrevendo o pecado daquela multidão. Não sei o que Jesus estava escrevendo, mas Jesus ele veio para mudar a perspectiva, Ele veio para colocar as coisas no seu devido lugar. Ele podia ter se levantado e falado assim: que legal, está com pedrinha na mão, né? Então tá, mas e você que faz isso? E você que faz aquilo? E você que faz aquilo? Mas Jesus não é um acusador. Colocar as coisas no lugar para Jesus é evidenciar o propósito dEle para a minha vida e para a tua vida. E Ele não precisa te ferir. Confrontar faz parte em amor, mas Ele não precisa te ferir. Ele não trabalha com a lógica desse mundo. Jesus não se precipita em responder, porque só o cristianismo apresenta um Deus que se inclina para nos alcançar na sujeira da nossa vida. Os deuses falsos colocam os seus súditos para estarem adorando numa posição de escravos, longes, mas agora a gente vê um Cristo que se inclina para nos buscar. O salmista diz que o Senhor ouve o nosso grito de socorro e Ele se inclina para nos ouvir. O evangelho, meu irmão, guarde isso, ele não começa quando a gente organiza a nossa bagunça. O evangelho começa quando Cristo assume a minha e a tua bagunça. Jesus entra na nossa bagunça e Ele não tem medo de olhar para cada um desses elementos, de organizar cada coisa fora do lugar. Nosso casamento, nossos filhos, nossas finanças, nossas emoções, a ansiedade que insiste em te atormentar e você precisa muitas vezes tocar e organizar e tentar deixar com que as coisas pelo menos tenham um controle visual para você enxergar, mesmo que você não consiga tirar. Mas Jesus chega para arrumar a minha e a tua bagunça. Então Ele muda a perspectiva que a gente tem da nossa bagunça. Ele coloca as coisas no seu devido lugar. E além disso, Ele nos faz um convite. É o ponto 3 da mensagem de hoje. Com ela eu quero encorajar você a sair daqui tomando decisões importantes. Viva a nova vida que Jesus lhe deu. João 8, 10 a 11 diz: então Jesus pôs-se em pé e perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Jesus então declara: eu também não te condeno. Vai e de agora em diante abandone a sua vida de pecado. Que extraordinário. Que pena que o The Chosen não vai fazer essa cena. Porque a graça, meu irmão, ela perdoa, mas ela também transforma. Jesus encontra aquela mulher, encontra aquela multidão, oferece graça, mas também transformação para os cruéis. As pedras caíram no chão, para aquela mulher um destino, uma direção. Quando Jesus chega, Ele organiza a minha e a tua bagunça, trazendo graça, mas também verdade. João capítulo 1, verso 14 diz que Jesus veio cheio de graça, cheio de verdade. Em outras palavras, a gente vai seguir em frente, ajustando o que precisa. Não é um verso bíblico, mas bem que poderia ser. Levanta,
sacode a poeira e vai para frente. Enterra o que está morto, sara o que está ferido e deixa a vida seguir, confiando com as mãos do Senhor e te levantando, tomando as decisões, as rédeas da tua vida ao lado de Jesus. Um pastor muito respeitado, Andy Stanley, diz assim: Jesus amava pessoas profundamente bagunçadas, mas o seu amor nunca separava graça e verdade. Ele não descartava pessoas por causa do passado, mas também não as convidava a permanecer presas nele. Levantar aqui, ir para frente e assumir a responsabilidade significa a gente tomar decisões importantes. E ao longo dessa série você foi encorajado a tomar decisões. Chegou o momento de você então reforçar isso e não sair daqui sem tomar decisões importantes. Talvez encerrar alguns relacionamentos errados, tóxicos, pedir perdão, procurar ajuda, dar um checklist aí nas tuas redes sociais, dar uma olhada, restaurar a confiança, mudar alguns hábitos, abandonar alguns ambientes. E entenda, o recomeço em Jesus, ele é um presente. É um presente. Só que caminhar na direção certa agora é a minha e a tua resposta. Qual é a resposta que a gente vai dar? Viver em liberdade. Essa é a proposta de Jesus. Ele nos fez livres. Ao ser pendurado na cruz, nós cantamos hoje, nós nos tornamos livres em Jesus. E essa liberdade não é fazer do que eu quero. Essa liberdade não é fazer do meu jeito. Essa liberdade não é fazer quando eu quero. Essa liberdade é me colocar no centro da vontade de Deus e fazer aquilo que é certo. Caminhar à luz da Bíblia. Gálatas 5:1 diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. A pergunta que fica, ok, Jesus está colocando as coisas no lugar, então eu sou livre. Como que um livre vive? Eu fico imaginando, meu irmão, aquela mulher, ela chegou na multidão sendo arrastada, condenada, ela ia morrer. E agora eu fico imaginando o momento que ela está indo embora. Ela ouve, vai e não peques mais, vai e abandona essa vida de pecado. Imagina ela caminhando, livre, completamente diferente de quando ela chegou. A vida completamente aberta. Talvez uma multidão ainda estava olhando para ela, talvez ainda existissem consequências, mas havia talvez uma grande diferença. Pela primeira vez essa mulher caminhava nas redondezas da cidade, sabendo que Deus não estava mais contra ela, mas estava ao seu favor, promovendo liberdade. Então hoje eu e você precisamos agir, levantar, olhar para a nossa vida como um arqueólogo olha para o seu campo e entenda o que precisa ser transformado, mudado. Seu espírito é sua responsabilidade, seu corpo é sua responsabilidade, sua mente é sua responsabilidade. Guarde, cuide desse presente que Jesus te deu. Tudo está fora do lugar até Jesus chegar. Ele nos dá a chance de mudança. Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformem-se. Talvez, meu irmão, você tenha chegado hoje aqui, tenha ligado teu computador, tua televisão, está nessa live, tentando colocar a sua vida em ordem, e depois ter um encontro com Jesus. O Evangelho faz exatamente o contrário. Primeiro a gente encontra Jesus, daí ele chega, ele começa pouco a pouco a colocar as coisas em ordem. Aí de forma mais cirúrgica e tocar em cada uma dessas coisas, mesmo sujas, mesmo sem um uso imediato, mas ele começa a organizar uma a uma. E ele vai apontando para mim e para você cada uma das possibilidades. Porque o maior milagre não é uma casa organizada, sempre foi um coração reconciliado com Deus. Se você foi rejeitado, está com medo, magoado, ferido, traído, triste, as coisas estão ainda fora do lugar. Não desista. Não desista, porque Jesus continua no controle de todas as coisas. A gente entendeu ao final dessa série algumas coisas importantes, e eu encorajo você a tomar nota no teu coração e na tua mente. A gente entendeu que Jesus nos encontra na nossa bagunça. Ele não tem receio das coisas fora do lugar. Ele nos encontra lá no casamento doente, nos encontra lá nas crises, nos encontra lá na ansiedade, nos encontra lá quando o pensamento de morte invade a nossa vida, nos encontra lá quando a gente está pensando em desistir, nos encontra.
A gente entendeu que a gente não conserta uma bagunça construindo outra bagunça. E hoje a gente entendeu que Jesus quer arrumar a nossa bagunça, quer colocar as coisas no lugar. Por isso, deixe Jesus mudar a sua perspectiva sobre a sua bagunça, sobre a sua vida. Coloque as coisas no seu devido lugar e viva a nova vida que Jesus lhe deu. Imagina, essa mulher chegou carregando culpa e agora ela saiu carregando esperança. E não porque a bagunça dela fosse pequena, é porque Jesus era infinitamente maior. Ele é infinitamente maior do que qualquer coisa que a gente venha carregar. O Evangelho nunca foi sobre pessoas organizadas encontrando Deus. Sempre foi sobre Deus entrando na bagunça para criar uma nova pessoa. A cruz é a maior prova disso. O único homem que tinha tudo no lugar escolheu assumir o meu e o teu lugar. Pessoas que tinham tudo fora do lugar. A cruz é essa prova. Foi ali que a nossa bagunça encontrou um Salvador. Foi ali, quando Jesus ocupa novamente o centro da nossa vida, pouco a pouco, tudo começa a encontrar o seu devido lugar. Mas entenda, o inimigo hoje não quer simplesmente tirar as coisas de você, tirar as coisas da sua vista. Você pode estar com as coisas, você pode estar com o seu casamento, você pode estar com o seu trabalho, você pode estar na igreja, você pode estar no seu BC Grupo, você pode estar vivendo o sonho que você está vivendo, basta ele estar fora do lugar. Pode estar dentro, mas se ele estiver fora, ele já nos distrai e nos vence. E aí a gente entra numa loucura, numa dor. E talvez você possa estar se perguntando: Gili, que legal, muito incrível, Jesus muda as perspectivas, Jesus coloca as coisas no lugar, Jesus me deu uma vida em liberdade. Mas o que eu faço com essas coisas que estão fora do lugar e que eu não tenho mais controle? O que eu faço com a educação, com o meu filho, que eu não dediquei tempo na infância e hoje a gente não se conecta mais porque eu não dediquei meu coração para ele? O que eu faço com o meu casamento que se desgastou e agora não tem mais chance, não tem como, eu não vejo mais saída? O que eu faço agora quando eu não posso mais fazer nada? Quando eu enxergo as coisas, eu tenho controle sobre as coisas, mas eu não consigo mais encontrar um espaço que vá comportar isso, porque está sujo demais, foi longe demais. O que fazer? Lembre-se, Jesus não é esse personal organizer que está lá e foi embora. Ele está sentado na nossa vida e Ele tem um compromisso comigo, com você. Então Ele convida a gente a pegar essas coisas que a gente não tem mais controle, porque a gente tem uma tendência muito natural de querer viver com explicações. Mas por quê? Nós não teremos as explicações. Ou a gente tem as explicações para a vida, ou nós vamos viver a paz que excede todo o entendimento. Então Jesus nos convida: pega essas coisas, se não tem lugar aí, e coloque num lugar aonde todas as coisas que estão fora se encontram. E aí você coloca nesse lugar. E você não pode ter medo disso. Toda sujeira, tudo aquilo que eu não posso mais, eu tiro desse meu ambiente e eu coloco aos pés da cruz. Ou seja, por mais que você não veja a cura para o seu casamento, não veja a cura para a sua vida profissional, não veja a cura para a sua vida emocional, essa é uma noite que, se você tirar do lugar que está fora do lugar e coloque no único lugar que te cobre, que te aceita, que te ama, que te restaura, aos pés da cruz, existe recomeço, existe vida. E Jesus está aqui nessa noite para arrumar e colocar no lugar tudo que está fora do lugar. Amém? Amém? Vamos ficar de pé. Amém. Eu encorajo você, meu irmão, nós vamos orar. E eu encorajo você, se você está com a tua família aí, dá a mão para tua esposa, teu esposo, teus filhos. Se está entre amigos, eu quero encorajar você. Se você está sozinho, coloca a mão no teu coração. Você que está em casa, se você pode, fica de pé na tua sala, onde você estiver. Se você puder, se una a nós nessa oração. Eu convido todos vocês agora a dedicar os próximos segundos a entregar para o Senhor essas coisas que estão fora do lugar e que você não sabe por onde começar.
Entrega aos pés de Jesus. Essa é uma noite de cura, essa é uma noite de libertação. Jesus quer tocar no teu casamento, Jesus quer tocar na tua vida, Jesus quer tocar no teu coração, Jesus quer tocar na tua vida financeira, Jesus quer tocar nas tuas emoções. Portanto, hoje você vai tomar decisões, perdoar quem tem que perdoar, conceder perdão a quem tem que conceder perdão, buscar quem tem que ser buscado. Essa é uma noite para tomar decisões reais. A palavra de Deus quer se tornar viva na minha vida e na tua vida. Você não chegou na nossa igreja online aí por acaso. Deus tem um plano para a tua vida, restaurar a tua casa, restaurar teu coração. Esse pensamento de desistência Ele quer quebrar nessa noite, e nós vamos orar aqui. Eu quero convidar você a orar junto comigo, a entregar tudo aquilo que está fora do lugar aos pés de Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela oportunidade, Jesus, de nos encontrar aos teus pés e de poder derramar e colocar na tua presença, aos teus pés, tudo que está fora do lugar. Visita agora, Senhor, cada casamento, cada casal, cada família. Visita agora, Senhor, cada pessoa que luta por vícios, Pai. Quer se libertar de vícios, quer se libertar de pensamentos ruins. Vem, meu Deus, declaramos o teu nome, Jesus, sobre toda ansiedade, sobre toda depressão. Vem, Jesus, invada, Espírito Santo, sopra e vai mostrando, vai nos ajudando a identificar essas coisas que estão fora do lugar. E não permita que a gente saia daqui sem tomar decisões reais, tomar um voto contigo de viver no centro da tua vontade. Eu oro, Jesus, para que teu Espírito invada cada coração, invada cada mente, trazendo vida e liberdade. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus o mais forte que você pode. Amém. Amém. Eu quero fazer uma última oração, e por isso eu vou pedir gentilmente que você não saia do seu lugar. Não saia. Cadeias serão quebradas, e eu creio que esse é o momento que Deus quer soprar liberdade à vida de muitos aqui. Eu quero falar com você que veio hoje pela primeira vez. Você que veio pela primeira vez e ainda não teve a oportunidade de confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Dizer: Jesus, tem algumas coisas fora do lugar aqui, e eu quero que o Senhor entre e me ajude a organizar. Quero falar com você que veio pela primeira vez, não teve essa oportunidade ainda, ou você que está vindo já há alguns domingos e ainda não disse: Jesus, entra na minha casa agora, me ajuda, me restaura, entra nas minhas emoções. Eu quero, Senhor, eu te confesso, eu declaro publicamente que Tu és o dono da minha vida. Eu vou fazer uma oração, e se você quiser que eu coloque o teu nome nesta oração, no 3, você vai levantar a mão aí onde você está. Eu quero falar com você que veio, que nos visita pela primeira vez, que está vindo todos os domingos, ou você que veio já é de igreja e veio, foi convidado para estar aqui, caiu de paraquedas, viu um Instagram e veio para cá, e hoje está entendendo que Jesus está te chamando para voltar para os braços do Pai. Talvez ferido pela religião, talvez ferido, cansado, mas Jesus te trouxe hoje para um recomeço. Eu vou orar, quero convidar toda a igreja a manter os seus olhos fechados entre você e Deus, nesse momento. Se você quiser que eu coloque o teu nome nessa oração, no 3, você vai levantar a mão aí aonde você estiver, o mais rápido que você conseguir e o mais forte que você puder. Comigo: 1, Jesus está aqui. 2, Ele tem um plano para a sua vida. 3, levante sua mão aí onde você está. Uma mão, outra mão, outra mão, outra mão, outra mão, outra mão, outra mão. Alguém ali, outra mão, outra mão. Aleluia, aplauda o nome. Outra mão, outra mão. Aplauda o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Por favor, se alguém levantou a mão perto de você, dá um abraço nessa pessoa e diga: que decisão linda você tomou. Abraça essa pessoa. A Bíblia diz que aquele que crê com o coração e confessa com os lábios, esse será salvo. Eu quero convidar você que levantou a sua mão a repetir essa oração junto comigo. Melhor, vamos fazer isso em família, toda a igreja. Você que está em casa, repita essa oração. Se você também tomou sua decisão, coloca no chat aqui: eu decidi. Nós queremos e convidamos você a orar junto com a gente. Vamos orar? Repita comigo essa oração então. Senhor Jesus, muito obrigado, porque nessa noite eu encontrei cura e liberdade para a minha vida. Obrigado por me ajudar a colocar as coisas no lugar. Obrigado pelo teu compromisso com a minha vida. Então hoje eu reconheço que eu sou pecador e que eu necessito de um Salvador. Por isso hoje eu declaro
diante de todos, Jesus Cristo, Tu és e sempre será Senhor e Salvador da minha vida. Amém, amém, aleluia. Aplauda o nome de